Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme que se chama Uma Jornada entre Amigos. Vocês já viram esse filme? Vocês já assistiram esse filme? Vocês já pegaram a reflexão que tem nesse filme? Vale a pena, gente. Antes da gente começar a falar sobre o filme, já que você está aqui com a gente, deixa seu like aqui no canal Tatiana Benites, ou se você estiver vendo pela TV Mundo Maior, ou ouvindo pela rádio Boa Nova, deixa também o seu like onde você estiver, manda mensagem para a gente por qualquer um desses canais que vai chegar para nós. Manda para a gente, você já viu esse filme? O que você achou desse filme? Qual foi a sua opinião? E vamos comentar aqui sobre tudo que ele pode proporcionar para a gente de reflexão. E se você ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, segue a gente, se inscreve no canal e liga lá o nosso sininho para que você consiga também saber das outras programações ao longo da semana, porque a gente tem programação aqui todos os dias, exceto o domingo. Bom, o filme Uma Jornada entre Amigos é um filme que vai trazer uma reflexão para a gente entre morte, entre vida. E, bom, vou trazer aqui o Damião para falar para a gente a nossa ficha técnica do filme. Olá, Tati! Olá, os amigos que nos acompanham no YouTube, Tatiana Benites, você que nos acompanha na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, destacando aí o filme Uma Jornada entre Amigos, data de lançamento, 12 de abril de 2024, o lançamento mundial. Diretor R.C. Delos Reis. 1 hora e 55 minutos de duração, é um drama, uma jornada, destino e amizade que se cruzam numa jornada entre amigos. Uma viagem à Austrália pelo trio de amigos nos leva também ao mar de questionamentos. Se você fosse diagnosticado com uma doença terminal, largaria tudo para viver seus sonhos antes que seja tarde demais ou faria de tudo para conseguir mais tempo para viver ao lado de quem ama, Tati? É uma boa pergunta, né? É uma boa reflexão. Mas isso a gente vai ver e vai comentar mais depois da nossa vinheta. Agora sim, a gente pode começar a falar e a fazer a nossa reflexão do filme. O filme conta a história de um casal e um amigo que eles são muito próximos e que eles resolvem fazer essa jornada entre amigos. Porque o que significa isso, né? Uma das pessoas, que é a moça, ela descobre uma doença terminal e então ela resolve que ela precisa passar mais tempo ali com as pessoas que ela gosta, né? Com o marido dela. Só que nessa jornada, o marido e o amigo resolvem que ela precisa aproveitar esse pouco tempo que ela ainda tem de vida. E que ela precisa resolver algumas coisas, que ela precisa conhecer outras. Então, eles resolvem proporcionar para ela uma viagem, resolve proporcionar para ela tempos de qualidade. Foi assim que eu classifiquei. Tempos de qualidade. Então, o filme, que poderia girar sempre em torno da morte dela, gira em torno da vida dela. Então, valorizar o que ela pode, o pouco tempo ainda que ela ainda tem para viver aqui. Então, eles valorizam esse tempo com ela. Então, o que você ainda precisa para valorizar esse tempo com você?
o que a gente deixou de fazer por um motivo ou outro que valeria a pena fazer antes de deixar esse corpo. Esse filme me trouxe essa reflexão. Porque a gente, às vezes, faz tanta coisa que a gente não gosta por causa do dinheiro, por causa do trabalho, por causa de fulano, por causa de tal situação, por causa de outra, e deixa de fazer o que nós queremos, o que nós gostamos, o que nós podemos para ajudar o outro, o que nós temos de talento. Por quê? Porque o sobreviver é mais forte do que o viver. E daí eu entrei numa coisa do tipo, tá, é real. A gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa fazer algumas coisas, às vezes trabalhar com algumas coisas que a gente não gosta para conseguir suprir essas lacunas, né? Às vezes a gente está num lugar que a gente não gosta e a gente precisa continuar ali, porque a gente não tem dinheiro para ir para um lugar melhor. Ou continuar num trabalho que a gente não gosta, porque a gente precisa daquele trabalho para pagar as contas. Eu entendo tudo isso. Mas o que a gente está fazendo para mudar essa situação? O que a gente pode fazer a partir de agora para começar a mudar isso? Então, será que quando a gente descobre uma doença, a gente fica melhor, a gente se torna melhor? Não. É porque daí a gente vê que a gente tem pouco tempo e a gente quer fazer o que a gente não fez numa vida inteira em 3 meses que a gente tem de prazo para viver. Isso quando a gente sabe esse prazo, né? A maioria de nós não vai saber o prazo que a gente tem para viver. Então a gente tem que começar agora, porque a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, não é? A gente vê tanto na televisão as tragédias que acontecem, coisas que acontecem, que a gente recebe de notícia, olha, fulano não está mais aqui entre nós. E a gente pensa, poxa vida, tão cheio de vida, ia falar com o pessoal amanhã, não vou mais. Porque a gente não sabe o que está destinado para nós no dia seguinte. Então, esse filme traz essa coisa muito forte para nós do tempo que a gente tem. Do tempo que a gente pode fazer algo por nós, pelos outros, pela sociedade, por quem está próximo de nós, pela nossa família. O que a gente pode fazer nesse tempo que a gente está aqui? E se a gente descobre que a gente tem algo? Mas e também, se a gente não descobre, né, Damião? A gente não sabe o que reserva amanhã. A gente não sabe, né? A gente não sabe. E é aquilo, né, Tati? Aquilo que a gente acaba percebendo, né? Fazer o bem, né? É tentar fazer sempre o bem, porque não é o melhor caminho. E o filme Uma Jornada entre Amigos, você que está aí nos acompanhando, é um filme filipino. E ele fala sobre amizade, é uma promessa. E aí tem aquela história, é uma promessa de que fará você chorar no final, sem dúvida alguma. Ao recusar continuar o tratamento contra o câncer, ela parte para Tasmânia com o marido e o melhor amigo, realizando uma lista de desejos. E aí eles discutem, né? A jornada é mais importante que o destino? Um personagem acredita que seja o oposto, que as experiências ao longo do caminho não valem de nada se não alcançarmos o objetivo almejado. Outro, por sua vez, concorda que a jornada seja mais importante, pois é ela que nos edifica, independente de enxergarmos ou não o destino. E outro ainda diz que ao longo da jornada vamos mudando quem somos, o que nos leva a novas direções. E pensando que, no final das contas, o que importa mesmo é com quem nós estamos, com os amigos que amamos ao nosso lado, a jornada se torna mais fácil e o destino tem mais valor. Então, não podemos nos esquecer que a sementeira é livre, né? A colheita é obrigatória. Cabe-nos a escolha de como empregamos o nosso tempo. A terra para nós é um lugar de aprendizagem, uma escola abençoada, onde aprendemos e pomos em prática. Como em qualquer escola que se empenha e trabalha com dedicação, você vai progressivamente ingressando em níveis superiores até atingir o máximo que ela
permite, né? E as coisas vão caminhando dessa forma, né? E a gente acaba percebendo também, né, Tati? Quem de nós não desejaria que a existência transcorresse a semelhança de um rio calmo, onde a barca da nossa vida navegasse por águas tranquilas e serenas? Todos temos o desejo que na vida não surjam as dificuldades, os desafios, que não se apresentem, as dores não se ocupem espaço em nosso caminhar. Contudo, viver é muito mais do que atender ao escoar dos dias. Temos o desafio de novos aprendizados, passaremos por dias tumultuosos, ou seremos testados em nossos valores, nossa perseverança e nossa fé. Assim, se os dias se mostram desafiadores, ali está a bondade de Deus, nos oferecendo o aprendizado. Assim é a nossa jornada, feita de desafios e lições, né, Tati? Essa história da jornada, né? É bem legal, porque cada um tem uma visão da jornada, né? E aí que tá, né, a essência da coisa, né? Nós pensamos diferentes, nós somos diferentes. E tudo bem se eu pensar que a jornada é mais importante, tudo bem se eu pensar que o destino é mais importante, e tudo bem se eu pensar que o que importa são as pessoas que estão do meu lado. O importante é a gente desfrutar e aproveitar esses momentos que nós temos nessa jornada, aprendendo as lições que nós temos que aprender com isso, aprendendo o que nós precisamos para a nossa evolução. Entender, compreender, aceitar, perdoar. Então, a questão que fica muito no filme para mim, né, estamos aproveitando o tempo que a gente está aqui, ou a gente está só passando por aqui, pela vida? Porque aquela pessoa que acorda, vai trabalhar, volta, né, e fica só nessa rotina, claro que vai ter um aprendizado com isso. Mas o que mais eu estou fazendo para mim? O que mais eu estou fazendo para a sociedade, para a minha família? Ah, mas o meu trabalho já é um trabalho que eu estou trabalhando para os outros e tudo mais. Então, que legal! O que você está fazendo, então, no seu trabalho para agregar algo? O que você está aprendendo com tudo isso? Então, essa é a mensagem, eu acho, mais do filme, né? Porque quando eu vi a sinopse, eu falei, pronto, a gente vai falar da morte dela o tempo todo. E não, a gente falou da vida. Né? E o que a gente viu ali foi como viver. Ah, mas sempre que uma pessoa descobre alguma doença, blá, 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 vai querer viajar, vai querer fazer coisas que nunca fez. Geralmente as pessoas querem viajar, é engraçado isso, né? Mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer próximo de nós e que a gente pode realizar. E talvez a gente está deixando para depois, talvez a gente está deixando para amanhã. Falar com alguém, dar um abraço, pedir perdão, trabalhar algumas coisas dentro de nós que nós precisamos melhorar. Então, tudo isso são coisas que a gente pode fazer hoje, ou começar hoje esse movimento, porque a gente realmente não sabe o que pode passar amanhã. E esse filme prova pra gente que a gente não sabe, né? Que Deus está em todas as coisas e que a gente realmente não sabe. E que a gente, quando encarnado, a gente precisa aproveitar o tempo que a gente está aqui. Se a gente reencarnou para passar por algumas coisas, para a gente evoluir, a gente precisa buscar como evoluir, né? E não só passar pela vida sem ter a chance de fazer coisas boas. Então, fazer as coisas boas, praticar a caridade. Sempre a gente se preocupa muito com o nosso trabalho material. Sempre a gente se preocupa com o trabalho material. A gente deixa de cuidar da nossa saúde. Ah, não vou faltar no trabalho para ir no médico agora. E daí você vai trabalhar passando mal.
mas você vai trabalhar. Você fica dias com uma dor, mas você não deixa de trabalhar. Porque, claro, se você faltar, seu chefe vai falar. Porque, claro, você pode perder o seu emprego se você faltar 1, 2 dias por causa de uma gripe forte ou por causa de uma dor. E depois você não cuida disso. E você deixa esse tempo passar. Quando você descobre, já a coisa ficou pior, já ficou maior. E aí você não se cuidou. Daí foi um descuido seu, com os sinais que foram te dando ali. Olha, você teve sinais, você começou a se sentir mal lá atrás. E você não cuidou. Então, o que é mais importante para nós? Isso faz também a gente rever os nossos valores. Bom, nós passamos por uma pandemia. A pandemia fez a gente rever muitos nossos valores. O que é importante para a gente? É ficar junto das outras pessoas? Ou é ficar isolado? É ficar doente? É ver as pessoas que a gente ama ali passando mal? Então, isso fez com que a gente refletisse muito sobre o significado da vida e sobre os nossos valores. O que é importante? É eu trabalhar para comprar um monte de roupa? É eu trabalhar para mostrar que eu tenho? Ou é viver isso intensamente, é cuidar de mim, cuidar da minha saúde? Então, quais são os nossos valores? O que mudou para mim? Por que a gente se preocupa tanto com o nosso trabalho, que tudo bem, é o nosso sustento? Mas será que ele é mais importante que a nossa saúde? Será que ele é mais importante do que estar com as pessoas que a gente ama há mais tempo? Acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, né, Damião? Sim, é linda a oportunidade, né, que estamos tendo aqui, falando, né, de uma jornada entre amigos, o filme Jornada entre Amigos vai nos dando essa possibilidade. E engana-se quem acha que doença é uma punição de Deus frente aos equívocos que cometemos nas nossas encarnações. Esses desafios físicos devem ser vistos como oportunidade de ajustes e de aprendizado. Aprendizado para o espírito, que passa pelo processo de doença, e também para toda a família que com ele convive. Mas é mais importante lembrar que muitas vezes nós abrimos a porta para desequilíbrios orgânicos graças ao nosso comportamento. A ciência avançou muito e temos acesso a informações importantes para a preservação do nosso bem-estar, qualidade de vida e usá-las em benefício para a nossa saúde essencial. Muitos só adotam hábitos mais saudáveis quando, após alguns acontecimentos traumáticos ou diagnósticos de uma doença grave. E aí eu vou comentar com você que está aí nos acompanhando na sessão Pipoca Espiritual. A Tati tem aqui no canal o estudo da doutrina espírita, os livros da FESP, no último curso que ela tem do livro dos médiuns, na aula 6, a Tati fala sobre a parábola dos talentos. Adorei a aula, e aí fui atrás de algumas coisas, e encontrei o livro Luz Acima, de Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, de Humberto de Campos. E aí a história do Chico, o Humberto de Campos, nos traz de forma diferente. Ao primeiro, ele recebe 5 talentos: saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. O segundo, inteligência e poder. O terceiro recebe o quê? Doença. Olha que lindo. Aí o primeiro recebeu a habilidade que recebi, a estima, ele foi multiplicando, respeitando essa. Agora, o que recebeu a saúde fez o quê? Enterrou. Enterrou a saúde, porque achou que o que eu vou fazer com isso? E a oportunidade, né? A oportunidade que a gente tem nessa existência, de quando encaramos esses desafios, sabe, do que a gente pode estar fazendo, do que a gente pode se iluminar a nós e aos outros, sabe? Essa é uma grande dádiva que a vida nos oferece, né? É, de transformação, de acreditar, né, Tati? De acreditar que podemos ser diferentes, de nos esforçarmos quando encaramos esses momentos da vida, né, Tati? É muito legal isso, né? Porque a gente tem a parábola dos talentos, né? E a gente tem também no Evangelho, no capítulo 5, que tem uma parte que fala, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. E é interessante
porque a gente sempre julga. Por que essa pessoa tão boa está doente? Porque a pessoa ruim não fica doente, porque a pessoa ruim lá está se dando bem. Ai, a pessoa boa, o jovem, morreu, né? Tá com tal doença. Primeiro que a maior parte das vezes, não vamos generalizar, mas a maior parte das vezes que nós temos uma doença grave, se nós não temos uma explicação aqui na Terra, dessa origem, a gente vai buscar uma explicação numa vida passada. Então, claro, se você fuma e tem um câncer de pulmão, foi você que gerou isso no seu corpo nessa vida. Mas se não tem essa origem aqui conscientemente, pode ser que tenha algo de uma vida passada. Ou seja, você planejou passar por essa doença aqui, para que isso te servisse de alguma forma de aprendizado por algo. Né? E quando a gente vê essa passagem também no Evangelho, ele fala, a gente às vezes fala, ai, coitadinho, era uma pessoa jovem que se foi e tal, se fosse uma pessoa ruim, não teria ido, né? Mas quando, nessa reflexão do Evangelho, significa, esta pessoa cumpriu o que ela tinha que cumprir aqui. Por que a pessoa ruim ficou? Porque ela ainda vai ter que passar por mais provas para aprender mais. Né? Então, nós passamos por algumas provas que nós realmente precisamos passar para aprender algumas coisas. Ai, mas às vezes é muito duro. Sim, eu concordo. Às vezes é muito duro, às vezes a gente não quer ver quem a gente ama passando por aquela prova. A gente não quer ser a gente, passar por essa dor. Eu concordo, porque eu estou aqui também. Eu também estou aqui encarnada com esse corpo de carne, também tendo que passar por várias provas, como todos nós. Mas a gente tem que entender que muitas das nossas doenças são provas que nós pedimos para passar, para aprender alguma coisa. Será que a gente está aprendendo? Muitas vezes é mudar os valores, mudar as nossas más inclinações que nós já trazemos. E muitas vezes é valorizar as pessoas que nós temos ao nosso lado. Nesse filme, fala muito sobre a amizade, muito sobre essa união de 3 pessoas. Né? É um casal e um amigo. E esse amigo faz de tudo pelos dois. Faz de tudo pelos dois. Assim, sem contradizer nada. Né? Ele fala, não, precisa tal coisa, vamos lá, vamos fazer. Precisa, vamos realizar tal coisa, vamos realizar. E uma das coisas mais legais do filme também é que mostra que eles juntos veem que também precisam trabalhar o perdão e dar a oportunidade da moça trabalhar o perdão antes dela fazer a passagem. E eles conseguem proporcionar um encontro para ela, para que ela tenha a oportunidade de trabalhar isso, os dois lados, o perdão, o perdoado, o pedir perdão, as duas coisas. Então, as duas pessoas envolvidas estão ali. E será que a gente também não pode trabalhar esse perdão? Não tem que trabalhar esse perdão antes da gente ter algum veredito de que a gente vai morrer, né? Eu preciso falar uma coisa para vocês, a gente vai morrer, né? A gente não sabe se é amanhã, se é hoje, se é amanhã, se é daqui 1 ano, se é daqui 10, se é daqui 100. Mas a gente vai, o nosso corpo vai morrer. E o nosso espírito vai continuar
vivo. Conscientemente, a gente vai saber que a gente não perdoou. E que a gente perdeu o tempo que a gente estava aqui, a oportunidade que a gente tinha aqui, e não perdoou, né, Damião? Olha, falar de perdão é lindo demais. Quando a gente pega filmes assim, né, Tati? Como a gente adora, e a gente está hoje aqui destacando para você uma jornada entre amigos. Sobre o perdão, eu quero só falar uma coisinha. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazem belos textos reflexivos sobre o perdão das ofensas, constituindo aí o item 15. Abre aspas. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Oh, ai daquele que diz eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Fecha aspas, Tati. A gente precisa aprender a trabalhar isso em nós, né? A gente precisa aprender a trabalhar o perdão. Ai, mas é muito difícil. É difícil. Não disse que seria fácil. É difícil. No entanto, a gente precisa aprender. E a gente só vai aprender na prática. E é aquela coisa, a gente precisa entender como funciona o perdão. Porque se eu perdoar aquela pessoa e aquela pessoa não me perdoar, aí já é uma coisa dela. Você está se libertando daquela pessoa, porque você conseguiu perdoar de coração o que ela te fez por algum momento da vida. Por mais grave que seja, se a gente consegue perdoar, se a gente consegue trabalhar esse sentimento em nós, e o perdoar não é amar essa pessoa, ir lá e falar eu te amo, eu te perdoo, não. Não, é realmente conseguir viver sem essa dor que essa pessoa causou. Sem essa mágoa. É lembrar do que aconteceu, não é apagar, mas é lembrar do que aconteceu e não sentir mais o rancor, não sentir mais a mágoa. É saber que aconteceu, pegar o aprendizado disso e continuar vivendo. Então, é entender como é que funciona esse sentimento em nós e trabalhar isso em nós. Às vezes a gente vai precisar de um terapeuta, de um amigo, de um psicólogo, para trabalhar isso com a gente. E não tem nenhum problema, porque às vezes a ajuda vai ter que vir de fora. No entanto, a gente isso, né? A gente precisa trabalhar nessa parte e também trabalhar o nosso permitido que aquilo fez com a gente, porque aquela pessoa fez ou deixou de fazer. Então, gente, esse filme, Uma Jornada entre Amigos, muitas reflexões sobre a vida. Não é sobre a morte, é sobre a vida. Mas eu trago para vocês aqui, não vamos esperar uma sentença ou um prazo para que a gente possa trabalhar com a gente e para que a gente possa praticar o bem e começar agora e viver melhor, tomar atitudes boas para com a gente mesmo e para com quem está ao nosso redor. E eu queria estar aqui falando muito mais com vocês, mas o nosso tempo acabou. O nosso tempo acabou. Mas, gente, já que vocês estão aqui, aproveita, dá um like aqui pra gente no canal Tatiana Benites. Se você não tá no canal, você tá ouvindo a gente pela rádio ou pela TV, também deixa o nosso like aí onde você estiver, mas aí vai pro nosso canal também, dá um like, segue a gente lá, aperta o sininho para você saber da nossa programação e esteja com a gente. Aliás, seja feliz, porque a gente vai voltar na semana que vem e a gente vai falar de um novo filme, de uma nova série, de um novo desenho ou documentário, ou o que você sugerir para a gente.
Escreve aqui o que você quiser. Gente, um beijo, fiquem com Deus e a gente volta já. Tchau, tchau.